Se você é daquelas pessoas que quando começa a comer alguma coisa, você não para enquanto você não vê o fim. Quando você começa a comer um chocolate, um amendoim, um salgadinho, um fandangos, enfim, você não consegue comer só um pouquinho, você come um monte. Ou quando você está cansada, chateada, nervosa, estressada, né? Você procura alguns alimentos como chocolate e doces, né? E você come até se sentir estufada e se sentir mal, mas mesmo assim você ainda quer comer mais. Você está passando por um momento de descontrole alimentar. E essa live é para você. É para você e é para sua amiga também, tá? Então bora encaminhar essa live para as amigas para elas assistirem juntinho com vocês. Lembra? Juntas nós somos mais fortes. A primeira coisa que eu quero falar com vocês é que muitas pessoas confundem descontrole alimentar com compulsão alimentar. E apesar de as duas coisas serem motivadas por emoções, elas são duas coisas completamente diferentes. Por quê? Porque a compulsão alimentar, ela é uma doença, né? Ela é um transtorno que é caracterizada por uma grande ingestão de alimentos, assim, muito alimento mesmo. Qualquer alimento, a pessoa que tem compulsão alimentar, ela come qualquer coisa, o que tiver disponível pela frente, come demais, né? E tem esse quadro durante o dia todo, né? Ela passa mal, ela vomita de tanto que ela já comeu, mas ela não consegue parar, tá? Isso é compulsão alimentar, não é por alimento específico. Você não escolhe as coisas que você quer comer, você só come e você não se sente saciada, né? A pessoa que tem compulsão alimentar, ela come tudo de uma vez, se possível, para comer mais rápido, para tentar saciar aquela ânsia, né? Aquela compulsão, aquele desejo de comer, ela bate tudo no liquidificador e até bebe no copo, porque ela precisa comer muito rápido. Isso é a compulsão alimentar, tá bom? Ela não acontece com alimentos específicos, como eu falei, né? Como, por exemplo, você não fica com compulsão quando você está querendo comer só chocolate, ou só bolo, ou só doce, ou uma pizza, né? E você não para de comer esse alimento até que ele acabe, tá? Isso não é compulsão alimentar. Isso é descontrole alimentar, tá? Isso é descontrole alimentar. E assim, é bem importante a gente saber que os dois casos, né, tanto a compulsão alimentar como o descontrole alimentar, eles são causados por uma emoção, tá? Em ambos os casos, comer nada mais é do que uma defesa, né, da tua mente para te fazer sair de um estado emocional ruim, tá? Então, para que você pare de sentir uma emoção negativa, uma emoção ruim, estresse, raiva, tristeza, medo, né, podendo ser qualquer uma dessas, a sua mente te convence a buscar nos alimentos algum tipo de prazer, né, um prazer, para que você esqueça dessa dor que você está sentindo, tá? E aí, né? E por que na comida? Porque normalmente a comida é o que te dá prazer mais rápido. Por isso, eu digo, a comida, ela proporciona sim um prazer, né? Ela faz sim com que a gente esqueça os problemas ou as dores, mas tudo momentaneamente, né? Nunca é para sempre. Por quê? Porque a comida ela não cura, ela não resolve, ela só ameniza, ela é um curativo, né? Então ela não vai resolver o seu problema. Ela vai te fazer esquecer por alguns minutos, porém, quando passar aquele prazer, aquela, né, sensação de ai que delícia, ai que gostoso comer isso aqui, ai que bom que tem comida na vida, né? A única alegria da gente é comer. Quando passar essa sensação, você vai continuar com o seu problema e você ainda vai se sentir culpada, né, por ter comido em excesso, porque no fundo, você sabe que comeu em excesso, tá bom? E aí fica ali o sentimento ruim, tá? Geralmente, quem tem descontrole alimentar são pessoas impulsivas, tá? Que não conseguem dizer não para si mesmas,
tá? Elas não conseguem impor limites a si mesmas e geralmente elas jogam, né, esses problemas, né, essas questões que elas não conseguem resolver, elas botam a culpa no outro, tá? Como ela não consegue assumir a responsabilidade por si, né, ela joga o problema pro outro. Então, por exemplo, né, ela se faz de vítima. Ela diz: ah, mas o meu marido foi ele que pediu pizza. Ou então: ah, mas a minha família precisa de lasanha no final de semana, todo final de semana, sexta, sábado e domingo, porque senão eles vão ficar chateados. É por isso que eu como. Né? Então, a pessoa que tem um descontrole alimentar e ela sabe disso, né? Ela talvez não conscientemente, mas inconscientemente ela sabe, ela joga a questão de comer em excesso para o outro, né? Ela justifica a questão da comida em excesso no outro, né? Então, ela tira de si a responsabilidade e joga no outro. Ou seja, né? Meu marido pede pizza todo santo dia, por isso que eu não emagreço, tá bom? Né? Ok, o seu marido pede a pizza, mas você não tem que comer essa pizza, né? O que o seu marido faz, por exemplo, se ele pede pizza todo dia, ou se ele pede pizza todo final de semana, ou se não é pizza, é algum outro alimento, isso você não pode controlar, né? Você não controla o que o outro faz, mas você controla o que você coloca dentro da sua boca. Então, se o seu marido pede pizza todo dia, ou todo final de semana, ou sempre tá pedindo alguma comida fora, uma comida que você sabe que não é saudável, tá tudo bem, né? Você não tem que comer. Você pode comer outras coisas se você tiver com fome, né? Outros alimentos saudáveis. Ah, tá bom, Didi, mas ele vai ficar bravo comigo, ele vai ficar chateado comigo. Gente, poxa, senta com seu marido, conversa com ele, explica pra ele, fala assim: olha, marido, você vai pedir pizza? Vou, tá bom, né? Mas eu não vou comer, porque agora eu quero emagrecer, porque agora eu vou emagrecer, porque agora eu estou aprendendo a como emagrecer, eu estou emagrecendo a minha mente. Pode falar que vocês já estão fazendo esse processo de emagrecimento da mente, né? E se ele não entender, você diz pra ele o seguinte: tá tudo bem, quando chegar a sua pizza, a gente senta juntinho e come. Quer dizer, você come e eu te acompanho. Porque o que vale, na verdade, na hora do jantar é a companhia e não o alimento que você consome. O alimento tá ali para te nutrir, entendeu? Para trazer para o seu corpo o combustível necessário que você precisa. Mas o que vale mesmo ali daquele momento seu com o seu marido, seu com a sua família, não é o alimento que você está consumindo, é a companhia que vocês fazem um para o outro, são as conversas que vocês têm durante o jantar, né? Como que vocês se tratam, como que funciona a dinâmica da sua família. Então, se ele pedir pizza e você não quer comer pizza, você sabe que a pizza, comer pizza todo dia ou em excesso não está te ajudando no seu processo de emagrecimento, então faça uma salada, uma carne, né, uma proteína, né, um carboidrato ali saudável, uma batata doce, uma mandioca, um inhame, né, e acompanha seu marido sim, mas não precisa comer a pizza, entendeu? Porque no final do dia, se você comer a pizza para agradar o seu marido, porque se você não comer ele vai ficar chateado, no final do dia quem vai sofrer é você, porque quem comeu foi você e as consequências são suas. Quando você deitar na sua cama para descansar e lembrar que você tinha se comprometido em comer saudável durante todo o seu dia, né? E lembrar que você não fez isso porque você foi agradar o seu marido ou agradar a sua família, quem vai ficar triste e chateado é você, porque o peso que vai chegar é para você e não é para eles, né? Então, você não precisa comer a pizza que o seu marido pede todos os dias, assim como você não precisa comer a lasanha que você talvez faça para sua família todo final de semana, tá? E te digo mais, conforme o tempo for passando e você estiver comendo, né, se alimentando de maneira saudável, porque você sabe quais são os alimentos que não te ajudam a emagrecer, quais são os alimentos que prejudicam o seu emagrecimento, quais são os alimentos que não estão no seu dia a dia para te nutrir, né? Você vai passar a comer cada vez mais alimentos saudáveis, você vai acabar motivando a sua família
a comer também saudável, assim como você. Entendeu? Você vai ser o exemplo da sua casa. Então, essa coisa de pizza todo dia, ou lasanha todo final de semana, ou enfim, qualquer outro alimento que tenha em excesso na sua casa, vai deixar de existir naturalmente, porque as pessoas da sua família, elas vão te observar. E com o seu exemplo, elas vão passar a comer mais saudável. Tá bom? Tanto a compulsão como o descontrole alimentar são coisas muito sérias, tá? Por quê? Porque elas mexem com o nosso estado mental, né? Nosso estado psicológico e até físico, por conta das consequências que esses sentimentos trazem para a sua vida, tá? Porque pensa, cada quilo que você ganha, né, na balança, cada vez que você se olha no espelho ou que você vai colocar uma calça e aquela calça já não está te servindo mais, sendo que você comprou há, sei lá, 2 meses atrás e você já engordou de novo e ela já não está mais te servindo, você gera ali uma frustração, uma tristeza, né? Você passa a se sentir chateada, cada vez mais chateada, né? E aí é claro que isso acaba com o seu emocional. Por quê? Porque quando você se sente chateada assim, porque você está frustrada por não emagrecer, né? Por, na verdade, ter engordado, você está ali totalmente movida pela emoção e não pela razão. E nesse momento você não vai lembrar de mais nada a não ser tentar achar algo que te faça sair desse estado de tristeza. E o que vai te fazer sair desse estado de tristeza? A comida. E aí você vai para a comida de novo. Você vai para o doce, você vai para o chocolate, você vai para a pizza, enfim, qualquer alimento que seja que esteja te provocando, né, descontrole alimentar. Tá? E você esquece que, na verdade, o que te trouxe até aquele momento foi isso, porque nessa hora você está agindo 90% pela emoção e 10% pela razão, tá? E aí, isso que precisa ser mudado. Você passar a agir muito mais pela razão do que pela emoção, tá? E tá bom, e como que faz isso, Didi? Como que eu deixo de agir pela emoção e passo a agir pela razão, né? Como que eu consigo conter esse meu descontrole emocional? Bom, reeducando a sua mente, né, pra você emagrecer, tá? O que é reeducar a mente? É tornar a sua mente magra, né? Hoje, infelizmente, se você tá aqui comigo, você provavelmente tem uma mente gorda, né? Uma mente que só pensa em comer, comer para descontar emoção, comer para aliviar a sensação ruim, comer como forma de recompensa por algum mal-estar que você tenha passado durante o dia, então porque trabalhou demais, ou porque pegou trânsito demais, ou porque o filho está doente, ou porque a mãe está doente, ou porque aconteceram N situações que te fizeram chegar no final do dia e achar que por conta disso você merece comer um alimento bem calórico, bem gorduroso, né? Ah, não, eu vou comer isso aqui porque eu mereço, né? Cheguei tão cansada, eu trabalhei tanto hoje que eu mereço comer essa pizza inteira ou esse pote inteiro de sorvete, né? Então é isso que você precisa mudar. E como que muda, né, a sua mente? Como que começa a fazer essa reprogramação mental maravilhosa? Com um segredo, não é um segredo porque eu vou contar aqui pra vocês agora, né? Com um exercício mental simples e poderoso. Nossa, Didi, mas exercício mental? O que é exercício mental? Maravilhosa. Exercícios mentais são comandos que vocês se repetem, né, todos os dias, até que se tornem um hábito. E até que esse hábito entre no piloto automático da sua vida, né? Criando aí novas conexões neurais que façam os seus comportamentos novos entrarem no automático. E o que é entrar no automático? É você fazer e nem perceber que está fazendo. Por exemplo, uma coisa que você faz no automático da sua vida sempre: levantar da sua cama, lavar o seu rosto, escovar o seu dente. Você nem pensa, você só levanta e vai. Isso faz parte da sua rotina há tanto tempo, né, que já está no piloto automático da sua vida. Outra coisa que seria um bom exemplo de piloto automático, né? Quem dirige sabe, né? Depois que você aprende a dirigir, você não fica mais pensando: ai, agora eu engato a primeira, ai meu Deus, e a segunda, ai, mas eu vou parar, ai meu Deus, o que eu vou fazer? Não. Você liga o carro, sabe onde vai e vai. Você não fica pensando se você vai engatar a marcha ou não vai engatar, enfim.
não muda, né? Você simplesmente vai. Por quê? Porque você já fez isso tantas vezes, que é uma coisa tão comum, já virou um hábito, né? E já entrou no piloto automático da sua vida. Então, o exercício mental é um exercício que te faz adotar novos comportamentos e comportamentos esses que vão, né, entrar ali no piloto automático e vão te fazer emagrecer, tá bom? Pode parecer bobo isso que eu tô falando pra vocês. Talvez vocês agora achem que eu tô falando uma grande bobeira, mas não é, tá? É muito poderoso, é simples e é fácil demais, tá? Parece mágica, mas não é. São só exercícios mentais usados para que você treine a sua mente para mudar, né, de uma vez por todas, a sua mente de gorda para uma mente de magra. Você vai passar a agir como uma pessoa magra, né? E é claro, isso não acontece da noite pro dia, né? Até porque você não chegou aonde você está hoje, né, de um dia pro outro. Talvez você tenha passado a sua vida toda agindo como uma pessoa gorda. Você sempre foi gorda, não sei. Talvez um longo período de tempo, depois que eu tive os meus filhos, ou depois que eu, sei lá, entrei na menopausa, não sei qual é a sua situação, né? No meu caso foi desde a adolescência, né? Eu nem tinha tido filho ainda e eu brigava com a balança, né? Mas você vai conseguir sim reprogramar a sua mente, né? Só que você precisa praticar esse exercício mental, tá bom? Que eu vou ensinar pra vocês agora, óbvio. Tá? Então vamos lá. Para você mudar, né, começar a reprogramar a sua mente, você precisa, né, mudar as perguntas que você se faz no seu dia a dia, tá bom? Então, às vezes, com a pergunta certa, você muda o rumo de uma atividade que você esteja fazendo. Normalmente é assim. Quem quer emagrecer, fica assim, quer emagrecer, mas não consegue, né? E aí não tentou ainda o método correto, que é o emagrecimento da mente. Então, quer emagrecer e fica, eu queria tanto emagrecer. Ai, meu Deus, mas eu não consigo. Por que eu não consigo, meu Deus, emagrecer? Ou, por que é tão difícil emagrecer? Meu Deus do céu, podia ser mais fácil, mas por que é tão difícil, né? Olha só as perguntas que normalmente você se faz. Né? É porque todo mundo pode comer o que quiser, menos eu. Porque eu não consigo emagrecer. Olha essas perguntas que você se faz. Normalmente são perguntas negativas. E essas perguntas, elas não estão te levando a fazer algo para mudar. Porque você se pergunta por que isso acontece, porém você não assume a responsabilidade, né, por aquilo que você sabe que está acontecendo e por aquilo que você quer, tá? Então, eu vou dar um exemplo de uma situação e depois eu vou ensinar pra vocês como fazer esse exercício mental, tá bom? Então vamos lá, ó. Você teve um dia muito cansativo, tá? Um dia muito estressante, um dia ruim, você pegou trânsito, você saiu tarde do trabalho, você caiu no meio do caminho, o ônibus não te parou pra você, e aí você chegou em casa muito cansada. E aí quando você chegou em casa, porque você chegou em casa, seu marido já estava te esperando há algum tempo e não tinha janta. Então você teve aquele dia terrível, né? E ainda chegou em casa e o teu marido ainda te tratou mal. Ainda te maltratou, danadinho, né? Porque tava com fome, você não tinha chegado. E ainda te tratou mal. Então você tava assim, ó, com humor, assim, o estresse aqui, né? Daqui pra cima, na verdade. Muito cansada. E aí a sua mente começou a te jogar ali, né? Informações. Você merece comer uma pizza. Não vai cozinhar não, você tá cansada, imagina, você não merece fazer comida essa hora da noite. Não, vamos comer uma pizza, vamos comer. Também tem aquele chocolate que tá guardado na geladeira. E aquele pedaço de bolo que você não comeu outro dia, tá lá guardadinho, né? Pois é, come, vai melhorar. Que pensamento bonzinho esse, né, maravilhosa? Você tá super preocupado com você, né? Então assim, esse tipo de pensamento é o que vocês têm e tiveram até hoje, até agora, né? E para você mudar isso, para você acabar com esse tipo de pensamento, nem dar ouvidos mais a essa vozinha que a sua mente fica aqui, ó, só te falando, né? Você vai aprender um exercício mental. Então, ó, você primeiro vai pegar aí, ó, quem é maravilhosa que já tá aqui há algum tempo, sabe que tem que ter um caderninho para anotar. Se você não tem um caderninho para anotar agora,
você volta na live lá no feed, porque depois que a gente acabar essa live aqui, vai subir lá no feed, tá bom? E aí você assiste novamente e você vai anotar o que eu vou falar pra você agora, tá bom? Então vamos lá. O nome desse exercício mental, ó, e detalhe, esse exercício é só um exercício mental, tá? É só um, apenas um, tá? Mas tem muitos outros, mas só com esse você já vai conseguir começar a reprogramar a sua mente para emagrecer e você já vai começar a perder peso se você aplicar da maneira que eu estou ensinando para vocês aqui, tá bom? Você precisa aplicar, eu estou te ensinando, mas você precisa, né, aplicar, senão não adianta, né? Não adianta o seu GPS te dar o seu caminho que você precisa seguir, a sua orientação e você simplesmente me ignorar e fazer o caminho que você quiser, porque aí realmente você não vai emagrecer, tá bom? Então vamos lá, exercício perdas e ganhos. Pega a caneta e o papel para anotar e eu quero que vocês respondam, coloca aí a pergunta, né? O que eu ganho quando eu como em excesso? Tá bom? A pergunta é essa. O que eu ganho quando eu como em excesso? E você precisa descrever embaixo dessa pergunta 3 coisas, tá? Que você ganha quando você come em excesso. E aí você pode, eu vou dar alguns exemplos, mas você vai colocar o que é válido para você, tá? Para sua realidade. Então, por exemplo, eu quando como em excesso ganho peso, né? Aumento de peso, baixa autoestima, né? Frustração, né? Descrédito das pessoas que sempre me veem tentando emagrecer e nunca conseguindo, né? Ou seja, se eu continuo comendo, se eu como em excesso, o que eu tô ganhando é ainda mais descrédito das pessoas que estão ao meu redor, que já estão cansadas, né, de me ver tentar emagrecer e não conseguir, tá bom? Então a primeira pergunta é essa. Aí, vão anotando aí, tá? Depois, se for o caso, vocês voltam e com mais tempo façam, tá bom? Então vamos lá. A segunda pergunta é: o que eu perco quando eu como em excesso, tá? O que eu perco, né? Primeiro a gente falou o que eu ganho e agora a gente vai falar o que eu perco, tá? E normalmente, nesse momento, você vai responder, né? Coloca aí de acordo com a sua realidade. Perco dinheiro, né? Porque eu vou comer em excesso, tô comendo demais, tô gastando demais em comida. Eu perco dinheiro também, porque todo mês, a cada 2 meses, eu preciso comprar roupa, porque as minhas roupas não estão mais me servindo. Gente, tem que colocar de acordo com a realidade de vocês, mas a parte financeira com certeza é uma delas, né? Eu perco alegria, né? Eu perco minha autoestima, né? Minha autoestima vai embora, né? Então, vocês vão responder de acordo com a realidade de vocês. Parem, pensem, né? Pensem bem no que vocês estão perdendo, tá bom? Quando vocês comem em excesso, é super importante, tá? Depois vocês vão responder também o que eu ganho quando eu resisto ao descontrole alimentar ou a comer em excesso. Quais são os meus ganhos quando eu, não vou comer? Não, eu tô percebendo que eu tô comendo, tô indo para um descontrole alimentar, né, para comer em excesso, mas eu não vou. Eu paro, né? Opa, reflito. E o que eu perco quando eu resisto, né, a esse descontrole alimentar, a esse comer em excesso? Maravilhosas, eu não vejo nada que vocês percam, né, quando vocês resistem a esses impulsos, né, a esse descontrole. Na verdade, só tem ganhos. Então, para mim, a resposta aqui seria 0. Eu perco 0 coisas quando eu resisto a comer em excesso, tá bom? Mas aí vocês podem colocar o que vocês quiserem, tá bom? E aí tem gente que talvez às vezes responde que perde alegria, porque gostaria de estar comendo um monte de comida e descontroladamente, porque aquilo é uma fonte de prazer, né? Mas se for isso, nessa hora lembra que o prazer da comida, ele é momentâneo, ele dura em torno de 5 a 10 minutos depois que você come.
E como normalmente você come para aliviar um sentimento ruim, uma emoção ruim que você esteja sentindo, depois que você come, você vai continuar com o problema e você vai ter ainda aumentado um problema, porque você vai aumentar o seu peso, né? Se toda vez que você tiver um desconforto, um problema, você for para comida, né? Você vai engordar. Então você vai ter 2 problemas. Então o que eu perco quando eu resisto ao descontrole alimentar, não perde nada. Na verdade, você ganha, tá? E se você tiver com esse pensamento de que você perderia uma alegria ou um prazer, lembra sempre que o prazer da comida é momentâneo, tá bom? O prazer é sempre momentâneo, mas a consequência que fica, né, ela é grande, ela demora de ir embora. Tanto é que vocês sabem o quão difícil é emagrecer. Principalmente se você não tem a sua mente treinada, se você não reprogramar a sua mente para ser uma mente magra, é um desafio muito grande, tá bom? Então, vamos lá. Bom, nós já respondemos o que eu ganho quando eu como em excesso, o que eu perco quando eu como em excesso, o que eu ganho quando eu resisto ao descontrole alimentar e o que eu perco quando eu resisto ao descontrole alimentar. Então, o que eu ganho quando eu resisto ao descontrole alimentar é autoestima elevada, roupas largas no corpo, né? Eu ganho emagrecimento, né? Eu ganho felicidade, né? Então, só coisa boa quando eu resisto, né, aos alimentos em excesso. Para todas essas perguntas que eu fiz, né, o que eu ganho quando eu como em excesso, o que eu perco quando eu como em excesso, o que eu ganho quando eu resisto ao descontrole alimentar e o que eu perco quando eu resisto ao descontrole alimentar. O que eu perco quando eu resisto ao descontrole alimentar, para mim, é 0 coisas, tá? Não perco absolutamente nada. Mas as outras 3 perguntas, eu preciso que vocês descrevam pelo menos 3 coisas, né? Das quais ou vocês ganham quando comem em excesso, ou vocês perdem quando comem em excesso, ou vocês ganham quando resistem à alimentação em excesso, ao descontrole alimentar. Vocês vão ter aí 3, né, frases com pelo menos 3 coisas pelas quais vocês vão ter caso vocês trilhem o caminho por essas perguntas, tá bom? E aí, esse é o exercício mental. Então, vocês vão ter que, depois de escrever isso aí, repetir, né? Pelo menos, assim, ó, todas as vezes que vocês se sentirem indo para um momento de descontrole alimentar, ou que você perceber que você está procurando os alimentos sem estar com fome de verdade, né? Não a fome emocional, mas a fome física, né? Aquela que vem do estômago, né? Aquela que te manda sinais, aquela que te avisa depois de 4, 5 horas que você está sem comida a sua última refeição, que ela te manda sinais falando que você realmente está com fome, né? Você vai fazer esse exercício mental. Então, toda vez que você se sentir indo para um caminho de descontrole por alguma determinada situação, né, emocional, enfim, ou você estiver indo buscar alimentos por vontade de comer, você vai fazer esse exercício mental chamado perdas e ganhos, tá? Eu quero que vocês façam pelo menos 3 vezes ao dia, uma vez ao se levantar, uma vez durante o meio do dia e uma vez à noite, mas eu quero que vocês façam mais. Quanto mais vocês fizerem esse exercício mental, mais rápido vocês vão colocar isso no automático da vida de vocês. Porque quando vocês param para fazer essas perguntas, num momento de descontrole, a tua mente fala, epa, né? Você já está fazendo uma coisa diferente daquilo que você sempre fez, porque antes você só ia para os alimentos. E agora não, agora você está se questionando o que você ganha, né? Fazendo isso. Será que você ganha uma coisa boa? Será que você está indo para mais perto ou mais longe da onde você quer chegar? Se você quer emagrecer, será que comer em excesso está te levando para mais perto ou para mais longe de onde você quer ir? Né? Então, é isso. O objetivo desse exercício mental é te fazer parar para pensar em quais são as consequências por você comer em excesso, por você comer por descontrole alimentar, tá bom? Ou por vontade de comer. É isso, então eu quero que vocês façam esse exercício mental a partir de hoje e para sempre, tá? Porque é pra vida, vocês precisam fazer isso todos os dias.
pelo menos 3 vezes ao dia precisa ser feito, tá bom? E claro, 3 vezes ao dia no mínimo, mas sempre que vocês identificarem que vocês estão passando por uma situação de descontrole alimentar ou de vontade de comer, né? Fome emocional, tá bom? Precisa fazer isso pelo menos 3 vezes ao dia, mas quanto mais, melhor. Gostaram da live? Tá? Pra relembrar, vocês já são maravilhosas velhas, né? Maravilhosas velhas não, né? Não vou chamar de velha. Mas já são maravilhosas experientes. Já conhecem o exercício mental. Se não estavam praticando, passem a praticar novamente. Continuem praticando. Pratique cada vez mais, né? Porque vocês sabem o quão poderoso é esse exercício mental, tá bom? Eu espero que vocês tenham um lindo final de semana, um final de semana maravilhoso. Não se esqueçam de compartilhar esse conteúdo com as amigas de vocês, né? Agora a live tá encerrando, mas depois que eu fechar o feed, né, fechar a live e botar no feed, vai lá, manda para as amigas de vocês, né? Lembra que quanto mais gente receber essas informações, melhor, né? Lembra que se tiver amigas suas fazendo com vocês, é melhor, porque quanto mais gente no mesmo objetivo, né, mais fácil fica de cumprir, né? Outra coisa, manda elas virem pra cá e irem lá no grupo das maravilhosas no Telegram. Um grande beijo pra vocês, um bom final de semana e a gente se vê novamente na quarta-feira, hein? Não esquece, as lives são sempre às quartas e sextas-feiras às 20h30 aqui no Instagram e a gente também faz no YouTube às vezes. Hoje não tem, mas a gente costuma fazer no YouTube também. Então, se você tem alguma amiga, né, que não gosta de Instagram, mas sempre tá no YouTube, eu também tenho, né, um canal lá no YouTube, o mesmo nome, Didi Diniz, tá bom? Os vídeos estão lá, são maravilhosos, enfim, pode assistir quantas vezes vocês quiserem, tá bom? Um grande beijo, ó.